Shalom, povo de Deus! Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos que você esteja bem, que a sua família esteja em paz, que o Senhor continue, de fato, sendo o governante da nossa casa. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. É um privilégio termos mais este momento de pastoreio, que o nosso Senhor seja glorificado, exaltado, que Ele fale ao nosso coração. Vamos orar? Quero convidar você para juntos buscarmos ao Senhor. Deus eterno, maravilhoso, Senhor que não poupou o seu Filho unigênito, mas por todos nós o entregou. Estamos na Tua presença, crendo que Tu és gracioso e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre esse momento de pastoreio, que Tu venhas falar ao nosso coração, que possamos cantar louvores que agradem ao Teu santo nome e que Tu recebas todo louvor e toda glória. Abençoe cada vida que assiste este momento de pastoreio, cada família, que o Senhor esteja realizando maravilhas em todos nós. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Observe, todo o universo é convidado a cantar louvores ao Criador. Deus, portanto, nos chama para fazê-lo. Quero agora estimular você, meu irmão, minha irmã, para juntos louvarmos esse Deus bom, cuja misericórdia dura para sempre. Vamos cantar ao Senhor. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano
sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bem, estamos meditando em Números e chegamos ao livro de Números, capítulo 8. Esse será o texto-alvo da nossa reflexão nesse dia. O que nós estamos vendo são os acontecimentos que ocorreram no acampamento de Israel no Monte Sinai, no dia em que o tabernáculo foi erguido e consagrado a Deus. Algumas informações básicas sobre o tabernáculo. O tabernáculo era uma estrutura portátil de culto ordenada por Deus a Moisés no Monte Sinai. E o tabernáculo era o centro da adoração israelita até a construção do templo por Salomão. Quais as funções do tabernáculo? Primeiro, ele servia como uma morada simbólica de Deus entre o povo. Ele representava a presença de Yahvé no meio do seu povo. Segundo, o tabernáculo era o lugar onde os sacerdotes realizavam sacrifícios e intercediam pelo povo. Terceiro, ele representava a santidade de Deus e a necessidade de pureza para se aproximar dele. Então, quando nós observamos as funções do tabernáculo, elas são bastante reveladoras. Por quê? Porque o tabernáculo mostra que Deus, ele quer habitar entre o seu povo. O Senhor não é distante. Ele deseja ter comunhão comigo e com você. E isso foi revelado de uma maneira maravilhosa quando ele mandou Jesus. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. A segunda realidade que essas funções do tabernáculo nos revelam é que para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos de mediação. Tanto que no tabernáculo, os sacerdotes realizavam sacrifícios e intercediam pelo povo. E isso aponta para Jesus Cristo. Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício por nós, e por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus. Considerando que somos pecadores e não podíamos nos aproximar desse Deus Santo que quer habitar no meio de nós, Cristo precisou vir, precisou pagar a nossa culpa pelos nossos pecados e agora nós podemos nos aproximar de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E a terceira função do tabernáculo representava, como nós já dissemos, a santidade de Deus e a necessidade de pureza para se aproximar dele. Veja que coisa interessante. O Deus que é santo, que não pode contemplar o mal, por causa da obra do seu Filho, nós hoje podemos nos aproximar dele. E por quê? Porque todos os nossos pecados foram purificados por meio da obra de Jesus Cristo. Que bênção nós sabermos disso. Hoje nós podemos ter comunhão com esse Deus santo, santo, santo. Bem, o tabernáculo ele era dividido no que concerne a sua estrutura em três áreas principais. A primeira era o átrio externo, onde eram feitos os sacrifícios no altar de bronze.
A segunda, o lugar santo, que tinha 3 móveis: a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro ou o menorá. Daqui a alguns instantes a gente vai falar um pouco sobre o candelabro. E em terceiro lugar, havia o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o local mais sagrado, acessado apenas pelo sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. Pois bem, nós vamos meditar em Números capítulo 8 e, se Deus quiser, extrairmos algumas lições preciosas dessa passagem. Diz assim a Sagrada Escritura. Números 8. Assim diz o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito e os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel,
chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Que o Senhor aplique a sua bendita palavra ao nosso coração. Amém. Era o primeiro dia do primeiro mês do segundo ano depois do êxodo de Israel do Egito. Tudo o que foi feito no acampamento de Israel foi ordenado pelo Senhor. No lugar santo do tabernáculo, diante do véu, Moisés conversava com Deus, o Senhor falava com Moisés a partir do propiciatório, e então Moisés transmitia as ordens de Deus para os israelitas. Esse texto que lemos, ele trata basicamente sobre duas coisas: as 7 lâmpadas do santuário e a consagração dos levitas, que eram líderes do povo de Deus. Observe, a Bíblia nos mostra, já falamos sobre isso, que os crentes, eles são sacerdócio santo. Eles têm livre acesso a Deus. Só que o Senhor concede à igreja, aos crentes, líderes espirituais, que são instrumentos de Deus para liderar o seu povo. Então, nesse texto, Deus fala a Moisés sobre duas questões importantes. Primeira, a manutenção das lâmpadas do santuário, do verso 1 ao verso 4, e segundo, a consagração dos levitas, do versículo 5 ao 26. Então vamos dividir esta meditação nessas duas partes. Primeira, a manutenção das lâmpadas. O tabernáculo, ele era dividido em duas partes. O Santo dos Santos, em que a glória de Deus repousava sobre o propiciatório da arca, e o lugar santo, que era separado do Santo dos Santos por um véu. No lugar santo havia 3 peças de mobília: a mesa para os 12 pães, o altar de ouro do incenso diante do véu e o candelabro de ouro com suas 7 lâmpadas. Quando nós lemos Êxodo 25, de 31 a 40, esse candelabro de ouro é descrito
em detalhes. Ele era uma peça central dentro do lugar santo do tabernáculo. Algumas características. Primeiro, ele era feito de ouro puro. Segundo, ele tinha 7 braços, 3 de cada lado e um central. O candelabro era decorado com amêndoas, com flores e com cálices. Por quê? Porque ele representava vida e beleza. Ele também era alimentado com azeite puro de oliva. Essas características do tabernáculo, elas trazem verdades preciosas, não somente para os israelitas, mas para nós cristãos. O candelabro, ele representava a luz de Deus iluminando o caminho do seu povo. Veja, o mundo sem Deus, ele está em escuridão espiritual. Mas Deus é o Senhor que quer dirigir a vida do povo. Então, o candelabro revelava exatamente isso. A luz de Deus dirigindo os seus filhos. Deus, ele quer dirigir a sua vida. Não cabe a nós termos controle sobre a nossa história. A nossa jornada, ela só será de fato bem-sucedida se Deus a conduzir. Que Deus venha dirigir a sua vida. Que o Senhor venha conduzir a sua família. O candelabro, ele simbolizava também vida espiritual e a presença divina constante no santuário, revelando também para nós isso. Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, ele nos dá vida espiritual, ou seja, relacionamento com ele, e ele está presente no seu povo. Observe, na antiga aliança, você tinha o santuário e Deus estava presente no santuário. Mas quando nós chegamos na nova aliança, a Escritura Sagrada nos revela que nós crentes somos santuário de Deus. Ou seja, onde Deus está presente, ele está presente em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Você entende, querido, que privilégio? Deus nos transformou na sua casa. O Espírito Santo habita em nós. O terceiro simbolismo do santuário, do candelabro, é que no contexto profético e simbólico, ele aponta para Jesus Cristo como a luz do mundo. O candelabro aponta para Jesus Cristo como a luz do mundo. Perceba, quando Deus consagrou o tabernáculo, a glória do Senhor encheu o santuário, o fogo de Deus consumiu os sacrifícios no altar, mas Deus não acendeu as 7 lâmpadas no candelabro de ouro no lugar santo. Quem deveria fazer isso? Arão, o sumo sacerdote, seus filhos e seus descendentes. Eles tinham a obrigação de cuidar do candelabro, de aparar os pavios, de acrescentar azeite sagrado, de certificar-se de que as lâmpadas estavam acesas. Considerando que não havia janelas no lugar santo, a única fonte de luz era o candelabro de ouro que ficava à esquerda do altar do incenso, diante do véu. Já falamos um pouco sobre esse candelabro. Ele era feito de uma peça única, de ouro puro batido. Ele pesava cerca de 38 quilos, com 6 hastes e um pedestal central. Então, Arão, ele tirou do altar o fogo para acender as 7 lâmpadas do candelabro. Era incumbência dele e de seus filhos
aparar os pavios e reabastecer as lâmpadas de azeite todas as manhãs, quando ofereciam incenso no altar. Qual é o significado, portanto, do candelabro? O tabernáculo, os seus utensílios e as suas cerimônias referem-se à pessoa e obra de Jesus Cristo. Como é importante nós sabermos disso? A gente tem enfatizado essa realidade aqui. O Antigo Testamento é revelação de Deus para nós também, igreja. Porque o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. A Bíblia, ela tem uma pessoa central, Jesus Cristo. Ela é a revelação da obra salvadora do Messias. O candelabro, portanto, ele é um símbolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é revelado como a luz do mundo. Assim como o candelabro, ele era utilizado para iluminação de um ambiente escuro, Jesus Cristo é a luz do mundo. Somente por meio do nosso Salvador, nós podemos ver e compreender as verdades espirituais. Deus não lhe criou para que você viva em trevas. O Senhor formou você para que a luz dele, na pessoa de Jesus Cristo, brilhe na sua vida. Quantas pessoas que estão vivendo sem direção, estão desorientadas, mas Deus quer dirigir o caminho delas. Ele é a luz do mundo. E o candelabro, ele servia também para lembrar os sacerdotes de que Israel era chamado para ser luz para o mundo gentil, como a igreja hoje. Jesus Cristo disse em Mateus 5,16, vocês são a luz do mundo? Sim. E Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus é a luz do mundo e Jesus tornou o seu povo, aqueles que estão unidos a Ele pela fé, em luz do mundo. Nós somos chamados para brilharmos Jesus. Meus queridos, o mundo está em escuridão. As pessoas estão desorientadas, vivendo em pecado. Elas estão cegas espiritualmente, mas Jesus veio para trazer luz, e a luz de Cristo rompe as trevas do pecado, e Ele está dizendo para nós hoje, vocês, meus servos, são a luz do mundo, brilhem a minha presença para o mundo. Meu querido, minha querida, onde você estiver, você é luz. Talvez você conviva em ambientes difíceis, em que o pecado é aprovado, é incentivado, mas Deus lhe coloca ali para que você venha refletir Jesus, para que você venha resplandecer os valores do Evangelho. E quando a luz está, ela é vista, ela não pode ser escondida. Louvado seja Deus por isso. Então, Israel era representado por um candelabro. E as igrejas locais, elas são retratadas como esses castiçais individuais, nos quais Jesus está presente. Mas o texto fala sobre o azeite das lâmpadas. O azeite das lâmpadas simboliza o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos dá poder para testemunhar sobre Cristo com eficácia. Somos a luz do mundo,
mas para testemunharmos a respeito de Jesus Cristo eficazmente, nós precisamos do Espírito, simbolizado pelo azeite. Lembram daquilo que Jesus disse? Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aí nós chegamos à segunda parte desse texto, que é a consagração dos levitas, do verso 5 ao verso 26. Quando nós meditamos em Números 3, foi bastante falado sobre os levitas, então eu quero ser bem rápido aqui. Os levitas, eles eram separados do meio dos filhos de Israel como substitutos para os primogênitos do sexo masculino que pertenciam ao Senhor. Os levitas, portanto, eles eram do Senhor e ele os ofereceu aos sacerdotes como uma dádiva especial das suas mãos. Qual era a função dos levitas? Eles cuidavam do tabernáculo, desmontavam a estrutura para cada marcha, carregavam-na durante a jornada e em seguida voltavam a montá-la no novo local. Então, os levitas, eles serviam a Deus no tabernáculo e, portanto, eles precisavam ser preparados para o Senhor. Primeiramente, eles eram purificados com água, ao contrário dos sacerdotes que eram simplesmente aspergidos e não lavados de todo. Então veja, os levitas, eles eram purificados com água. E para completar a purificação, eles deviam raspar o corpo e lavar as roupas. O que isso significa? Isso é símbolo de purificação. Para nós servirmos a Deus devidamente, nós precisamos ser purificados por Deus. Por quê? Porque primeiro Ele nos aceita. E depois Ele aceita aquilo que nós fazemos, aquilo que nós oferecemos. E como é que Deus nos purifica? Pelo sangue de Jesus Cristo. Os levitas, eles foram apresentados a Deus como oferta movida. E isso nos lembra o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, assim como os levitas eram apresentados a Deus como oferta movida, a nossa vida deve ser uma oferta a Deus. Hoje nós não sacrificamos mais animais. Hoje nós somos o próprio sacrifício. Ou seja, nós entregamos a nossa vida a Deus como sacrifício vivo. Meu amado, minha amada, você não foi criado para viver longe de Deus. Você e eu fomos formados para vivermos em culto ao Senhor. A nossa vida é uma oferta a Deus. Observe, os levitas, eles puseram as mãos sobre 2 novilhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Por quê? Porque para eles servirem a Deus era necessário a purificação pelo sangue. O holocausto, portanto, simbolizava a dedicação total dos levitas ao Senhor. A Bíblia nos mostra que eles começavam a trabalhar nesse ofício com 30 anos de idade e eles serviam até os 50 anos. Eu quero trazer algumas aplicações práticas e encerrar. Primeira aplicação prática dessa consagração dos levitas é a seguinte: é Deus quem escolhe
capacita e consagra seu povo para o serviço espiritual. É Deus quem chama pessoas para servi-lo. Nós vimos no Antigo Testamento que os sacerdotes eram encarregados do ministério do tabernáculo e os levitas eram seus assistentes. Os levitas não tinham permissão de servir no altar, de usar vestes sacerdotais, de entrar no santuário. Mas isso não significava que eles eram inferiores. Qual é o princípio? O princípio é que no serviço de Deus, que é determinado pelo próprio Senhor, não deve haver competição. Não há superiores nem inferiores. É Deus quem escolhe. A uns Deus escolhe para liderar, para pregar, para ensinar, para cantar. Outros Deus escolhe para servirem mais nos bastidores. Não importa. Cada serviço tem a sua importância e Deus nos capacita para o serviço através dos dons. É Deus, meu irmão. É Deus. Então, no ambiente do povo do Senhor, não pode haver nem competição, nem exaltação de uns e depreciação de outros. Não há competição no serviço do Senhor. Segundo princípio é que aqueles que servem devem, antes de tudo, servir ao Senhor e depois servir ao povo de Deus. Os levitas estavam lá servindo a Deus e servindo ao povo de Deus. Só que, antes de tudo, a sua manifestação de serviço era ao Senhor. Isso significa o seguinte, que nós servimos ao Senhor ao servir ao seu povo. E é Deus quem nos dirige como nós devemos servir a Ele. Os levitas estavam lá no seu serviço e aquele serviço era para Deus. Eles não estavam lá para aparecer, para mostrar ao povo que estavam servindo. Não. Era um serviço, antes de tudo, ao Senhor. Observe, não importa a tarefa que Deus nos concede, nós devemos completá-la, fazê-la com alegria e gratidão. Meu querido, sirva. A igreja é o povo de Deus. A igreja é formada por crentes com múltiplos dons. Sirva. Deus lhe habilitou para servir. Sirva conforme a capacitação que o Senhor lhe deu. E em terceiro lugar, tanto os levitas quanto os sacerdotes deviam proteger o santuário de Deus da presença de intrusos. Qual é o princípio? O princípio é que os líderes espirituais devem ser instrumentos do Senhor para proteger o rebanho de pessoas que podem destruí-lo. Os líderes espirituais, eles são instrumentos de Deus para cuidar do rebanho, para abençoarem o rebanho, para instruir o rebanho na verdade, a fim de que lobos vorazes não venham trazer danos à igreja. Queria concluir convidando você a ter um coração grato. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe, meu Deus, olha o que o Senhor fez. Ele veio habitar em nós, no meio do seu povo. Ele, pelo seu Espírito, habita dentro de nós. O Senhor Jesus é a luz do mundo que dirige a nossa vida. E Ele nos tornou a luz do mundo.
Nós podemos adorar a Deus por causa do sacrifício de sangue que o seu Filho fez por nós. Nós podemos ter comunhão com Deus com a certeza de que nós não seremos destruídos, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E agora, nós podemos servir ao nosso Senhor e Salvador com liberdade, conforme Ele nos orientou e sob o poder dEle. Que bênção podermos ser do Senhor. Que bênção sermos iluminados, guardados, guiados, protegidos, sustentados por Ele. Que bênção servirmos na capacitação do Espírito ao nosso Deus para todo sempre. Que Deus abençoe você. Saiba que Deus lhe ama. Saiba que Deus lhe escolheu para um propósito glorioso. Jamais fique se comparando com o outro, mas se coloque nas mãos do Senhor e diga: Deus, faz em mim a tua vontade. Senhor, cumpra em mim o teu querer. Obrigado porque o Senhor me perdoou e eu quero viver na tua presença para sempre. Vamos orar? Convido você para a gente orar. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de te buscar, de meditar na tua palavra e de aprendermos tantas coisas lindas. Eu quero, ó Senhor, orar pela vida de cada pessoa. Há pessoas que estão enfermas. Eu te clamo, Senhor, a tua cura conforme a tua santa vontade para aqueles que estão doentes. Há aqueles que estão aflitos, entristecidos, deprimidos. Ó Deus, traz alegria, ministra consolo, conforto, paz. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados. Ministra o suprimento, abre uma porta de emprego. Aqueles que precisam de alguma maneira o aumento da sua renda. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ó Deus, oramos por cada pessoa e por cada família. Abençoe as nossas casas, cada marido, cada esposa, cada filho, filha. Ó Senhor, conduz os nossos lares na tua santa e gloriosa presença. Se há membros da nossa família, pessoas, ó Deus, que nós tanto apreciamos, que estão longe de Ti, salva, redime, transforma, liberta. Ó Deus, Tu és a luz do mundo. As trevas não podem resistir ao Senhor. Continua, ó Deus, resplandecendo a Tua luz em nós e através de nós. Ó Senhor, nós oramos assim. Oramos, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana das Graças, clamamos por toda a Tua Igreja no Brasil e no mundo, oramos pela nossa nação, tenha misericórdia da nossa nação, oramos pelo mundo, Senhor, tantos conflitos, tantas guerras, aquele conflito agora entre Israel e o Irã, ó Deus, tenha misericórdia, aquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que em meio a esses momentos tão difíceis, o Teu nome, ó Deus, seja anunciado, pessoas sejam salvas, e nós sabemos que Tu és soberano e poderoso para estabelecer paz onde não há paz. Nós clamamos ao Senhor e Te agradecemos por Jesus Cristo, a luz do mundo, aquele que quem o seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. No nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe muito você e a sua casa, que o nosso coração continue ardendo de amor pelo Senhor, que Ele venha conduzir em tudo a sua vida e a sua família e que Ele nos conceda uma continuidade de semana repleto de graça, de misericórdia e de paz. Amém. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti.